Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é bom iniciar este dia, sabendo que o Senhor é o nosso bom pastor e por isso nada nos faltará. Abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos, que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Esteja conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, que diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, há muitos anos atrás eu fui em uma montanha russa em um parque de diversões. Era um carrinho e eu estava sentado com um negócio que prendia a gente no carrinho. A subida foi bem tranquila, devagar, mas quando aquele carrinho começou a descer, rodopiar, ir de um lado para outro, eu fiquei com medo e fiquei apavorado. E eu, se não tivesse bem preso, ia me soltar e me jogar dali. Nunca mais vou andar num negócio maluco desses. O medo faz a gente fazer coisas que normalmente a gente não faria, pois na hora do medo, o nosso cérebro, ele não raciocina direito com lógica. A única coisa que queremos fazer é fugir do que está nos apavorando, e daí as pessoas fazem as loucuras. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e, como era de costume, veio um temporal bem no meio do mar. E eles ficaram com muito medo, tanto medo que começaram a gritar, e eles eram pescadores experientes. Eles estavam apavorados, porque não podiam fazer nada naquela situação. Eles eram frágeis e impotentes frente ao temporal, e o barco estava afundando. Todos morreriam. Gritaram, até que alguém lembrou que Jesus estava no barco e foi até ele para pedir ajuda. E o que Jesus estava fazendo? Ele dormia. Mas quem dorme em uma situação desesperadora dessas, com o barco chacoalhando de um lado para o outro, entrando água por todos os lados? De vez em quando, a vida parece com o temporal do barquinho dos discípulos. Tudo vira de cabeça para baixo, parece que o mundo todo se voltou contra nós. Pode ser por uma doença, uma morte, uma perda de emprego, uma crise familiar. Como os discípulos, ficamos apavorados e queremos gritar de desespero. Mas quando Jesus está em nosso barco da vida, sobrevêm os temporais, os problemas, as dificuldades e das aflições, porque nós vivemos em um mundo mau, injusto e contaminado pelo pecado. Mas a presença de Jesus em nosso barco da vida nos dá tranquilidade, paz e segurança. Neste mundo, estamos sujeitos a sofrer qualquer aflição, como qualquer outra pessoa que vive neste mundo pode sofrer, cristãos e não cristãos. Nessas horas difíceis, nós precisamos lembrar que Jesus está em nosso barco da vida. Precisamos ir até Ele em oração e pedir a sua ajuda,
Afinal de contas, para estar em nosso barco da vida e nos salvar, foi necessário que Jesus Cristo, Filho de Deus, viesse ao mundo, sofresse pelos nossos pecados na cruz, morresse e ressuscitasse, conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos 8, se Deus não negou entregar ao sofrimento e à morte o seu único Filho, em sacrifício pelos nossos pecados, não vai nos ajudar também nos problemas desta vida? É claro que Ele vai. O segredo nas aflições, nos problemas e nas dificuldades é ir até Jesus em oração e pedir a sua ajuda, como fizeram os discípulos no texto de hoje, quando disseram: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Jesus estava dormindo tranquilamente no barco porque, diferentemente dos discípulos, ele estava no controle de toda a situação. Ele acordou e mandou a tempestade parar e ela parou. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Ele decidiu quando nascemos, decide tudo o que acontece e já sabe até quando nós vamos morrer. A única coisa que Deus não decide é o pecado, que é decisão exclusivamente nossa, é nossa responsabilidade. A promessa que Jesus fez antes de subir aos céus foi que Ele estaria conosco todos os dias até nós estarmos com Ele no céu. Na certeza da presença de Jesus em nossas vidas, podemos enfrentar e vencer todas as coisas que acontecerem em nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O segredo para sermos vitoriosos e felizes é estar com Jesus no barco de nossas vidas. Jesus está conosco quando meditamos na sua palavra, a Bíblia, quando oramos, quando agradecemos pelas bênçãos e pedimos a ajuda dele nas dificuldades, e quando o adoramos e estamos juntos com o povo de Deus na igreja. Jesus estava dormindo no meio da tempestade porque ele estava no controle de tudo. Ele acorda e com a maior tranquilidade acalma tudo. Se Jesus não estivesse no barco com os discípulos, eles teriam afundado e morreriam. Que na sua e na minha vida, estimado irmão e irmã, Jesus esteja sempre presente, que Ele possa lhe dar tranquilidade, segurança e paz, mesmo quando você estiver passando pelos temporais dos problemas, dificuldades e aflições. Quando a sua vida estiver bem e tranquila, lembre de agradecer a Jesus e continuar perto dele, da sua palavra, da oração e da igreja, para que ela continue assim. Quando estiver a sua vida cheia de problemas, em vez de desesperar e gritar, vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos e fale com Jesus, como fizeram os discípulos, dizendo: socorro, Senhor. E mesmo que a tempestade continue, lembre que você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você. Confie nele e entregue a sua vida nas suas mãos. Lembre que nós estamos neste mundo que é mau e passageiro, mas tem a vida eterna nos céus esperando por nós. Deus diz assim para o seu povo e para nós hoje em Isaías 43, 1-3. Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que nós possamos, nos bons e maus momentos da vida, sempre confiar em Ti,
saber que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor proverá tudo o que precisamos. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos faça desesperar. Que nós continuemos confiando sempre em Ti e entregando as nossas vidas e a vida de nossas famílias nas Tuas mãos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.